Bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode, comigo, Suzela Lisboa e... Comigo, Amanda Sanches. Sejam muito bem-vindos. Eh, Antes de mais nada, não combinamos. Eu queria muito agradecer você, Su, pela Ah, nossa troca, pela nossa sintonia, pela nossa sinergia. Nós estamos aqui gravando não sei qual episódio, mas a gente já tem aí uns 7, 8 episódios já no ar. E os feedbacks que a gente tem recebido pela sua sensibilidade, pela sua troca. Eu acho que a gente já gravou alguns episódios que eu não me senti tão confortável e você foi lá e me empoderou. Então eu queria ressaltar essa nossa troca, essa nossa parceria que às vezes, né, a gente já gravou alguns episódios falando de amizade, falando de conexões. E eu queria ressaltar essa nossa troca, eu queria, ressaltar a sua sensibilidade, a sua o seu eu não sei se eu posso usar a palavra carinho, mas tem muito carinho também, né, em tudo que a gente tem feito juntas. Mas é isso, eu queria te agradecer muito pelo nosso encontro, pela nossa troca e por tudo que a gente tem construído juntas. E eu queria começar o ah, episódio assim. essa doida! Não estava esperando por isso. Nossa, te agradeço de coração. Ontem, eu estava tomando café com uma amiga e falando de você. Ela falou, "E de onde surgiu isso, né?" E eu falei, ela foi um presente desse ano. Hum, O que é verdade, a gente não se conhece pessoalmente, a gente quer muito, a gente às vezes fica vai ter um sim. feriadinho aqui, será que rola? Será que não rola? E e é incrível essa conexão, assim, eu sinto, nossa, uma amiga de tempos já, sabe, a Sim. gente troca, fala do nosso dia a dia, e agora com maior intensidade, né, Sim, porque todos os dias a gente se fala. manda um WhatsApp: "Bom dia, não sei o quê. Ai, hoje meu dia tá assim". Ah, então eu sou muito feliz e que bom fechar o ano de 2025 fazendo essas reflexões e tendo você na minha vida também. Não, Esse projeto, ai, assim, eu acho que só acontece por isso, porque é você, é com você, sabe. total, Então, Su. obrigada. Eu também sou, assim, ó, pura gratidão a Deus por ter te colocado no meu caminho também. Ai, que momento é esse, gente? Não esperava. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que a gente vai falar hoje agora. Então, a gente tem Que loucura. algumas opções de assuntos que a gente sempre conversa antes, né, a gente, às vezes eu dou algumas ideias, às vezes a Su vem com um roteiro, com ideias de tal do que a gente pode falar. Temos algumas opções, mas eu acho que a gente podia falar um pouco sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre essas mudanças, né. A gente já falou sobre o que muda na gente quando a gente muda, eu acho que a gente podia pegar um gancho e continuar falando um pouco sobre isso, né. Eu posso começar, talvez, falando um pouco da minha eu tenho trabalhado isso na terapia, que Hã. eu chego na terapia e eu falo assim muito pra ela: "Eu sou uma pessoa X, eu sou uma pessoa tal". Aí ela me olha Afirmando. assim afirmando. Não, e afirmando eu como uma pessoa completa, sou aquela coisa, né. Uhum. Que aí eu posso até abrir aqui, eu falo pra ela muito, né, tenho trabalhado algumas questões com ela e eu falo: "Eu sou uma pessoa insegura". Aí ela me olha assim, ela: "Você é uma pessoa insegura ou você tem uma insegurança em determinado ponto?". Eu falo: Opa. "Exato". E aí, o fato do sair da sua zona de conforto, você sair do seu país, você te traz outras questões que você não fazia ideia que ia mexer com você, que ia te provocar talvez, né. Eu tenho uma Uhum. questão muito forte pra mim, que é o meu cabelo. Eu a vida inteira eu alisei o meu cabelo, então desde que eu tinha 9, 10 anos eu alisei o meu cabelo, porque eu não tinha referências de mulheres negras, eu não tinha referência de cabelos afros na televisão, no desenho, no filme, não tinha. Então, a minha infância eu cresci ouvindo que eu só seria bonita se meu cabelo fosse liso. Então, fomos o quê? Procurar um cabelo liso. Então, até eu me desconstruir, eu entender que sim, eu poderia usar um cabelo afro, que eu poderia usar um cabelo crespo, e eu poderia ser bonita, ou lisa, ou crespa, ou de trança, que eu também me amo muito de trança, demorou muito, né. O Uhum. meu processo de transformação, eu tentei fazer muitas vezes o processo de transição capilar, mas assim, sem sucesso.
E o que me fez realmente fazer a transição capilar foi a minha gestação do meu segundo filho. Então eu já Olha tinha um que tudo. filho, e aí eu grávida do Bento, eu estava ali com 3, 4 meses do Bento, eu falei: "Eu não aguento mais". Fui no cabeleireiro, cortei o cabelo curto, super curtinho, ninguém acreditou que eu faria aquilo, nem eu acreditei. Que coragem, né. E fiz. Hoje Isso na Deus. época, eu me achava maravilhosa com aquele cabelo. Hoje eu olho umas fotos e eu falo: "O "Que que eu fiz da vida? Por que que eu cortei meu cabelo tão curto?". Fases, fases. E é isso, né, então eu fui me redescobrindo, fui me vendo com meu cabelo afro, com meu cabelo crespo, mas eu estava no Brasil, onde nós estamos numa tendência gigantesca a ter cabelo crespo, a ter cabelo afro, temos divas maravilhosas, eu sou maluca em Thaís Araújo, então eu olho Thaís Araújo e falo: "Meu Deus, essa mulher é meu sonho de consumo", assim, sabe. Uhum. E aí você vai ganhando confiança, você vai ganhando conforto, você vai ganhando território, e aí você muda para um outro país Aham. onde a maioria das pessoas são brancas, do cabelo liso, e aí você chega com esse monte de cabelo e as pessoas olham pra você e falam: "O que que é isso?". Porque elas não conseguem entender. Eu não conseguia entender isso, o que era meu cabelo, porque o meu cabelo ele faz cacho, tem parte que ele não faz cacho, tem parte sabe, assim, o meu cabelo é uma Sim, uma mistura, mescla. ele é uns 4 tipos de cabelo numa cabeça só. E eu não entendia, mas quando eu fui entendendo, eu fui ganhando potência em relação a isso, sabe. Só que você chega num país onde eles ou o seu cabelo é A ou B ou C, e aí você chega com um cabelo que é A, B e C, sabe. Aham. E aí isso me trouxe uma insegurança, é algo que eu ainda trabalho muito, mas é algo que me trouxe um desconforto, é algo que me trouxe uma insegurança, é algo que me trouxe algo que eu tenho que trabalhar ali todos os dias, né. "Ah, mas é porque você sofre preconceito, é porque você sofre racismo". Não sofri, não é isso. É curioso, né, porque como não É tem tanto aqui, então às vezes as pessoas olham e é estão achando lindo, exatamente isso. diferente, né, Amiga, e eu é acho exatamente isso. Nós uhum. somos diferentes, nós somos uma família diferente do que eles estão acostumados a ver. Então eles chegam Chama realmente atenção. pra falar com a gente, pra eles Hum. elogiam muito a beleza dos meninos. "Nossa, como são lindos, nossa, como" as senhorinhas ficam alucinadas quando vêm os meninos, assim. É muito engraçado. Todas Eles querem são, né, mexer, querem lindos. falar, querem e o meu cabelo já teve várias situações de crianças de virem, chegarem perto de mim e quererem tocar no meu cabelo, sabe, assim, de tipo: "Meu", porque não estão acostumados realmente, Sim. né. E aí eu pego muito daquela coisa de tipo: "Será que talvez seja a minha missão estar aqui e trazer, o diferente, né, pra essas crianças talvez se acostumarem com isso", né. Eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, eu acho que não. Mas teve uma situação que a escola convidou a gente para ler um livro na escola. Eles mandam lá o e-mail: "Ah, se os pais quiserem ler um livro aqui na escola, é só Aham. se apuntar". Eu já contei essa história ou não? Já, Já, né? já, eu lembro. Mas conta de novo, que às vezes Mas eu já alguém não contei viu. aqui, será? Não Eu não acho não que lembro. já, acho que no primeiro episódio, talvez. Será? Enfim, e aí fui ler o livro lá na escola e tal, e o amiguinho de um dos meus filhos virou e falou assim: "Ah, você parece muito com a minha cuidadora". E aí eu fiz assim, eu falei: "Ah, então ela é muito bonita, né?". Ele falou: "É, ela é bonita". Arrasou. Mas assim, eu estava me tremendo, porque eu estava lendo um livro em espanhol Aham. para uma sala de 21 crianças, de 6 anos, sabe Vários assim? desafios. Você Vários desafios. Suando, passando mal. E aí eu saí de lá, assim, super feliz e contente por ter feito, por ter conseguido cumprir o meu objetivo de ler um que livro ótimo. para um monte de criança. Mas eu saí com uma força de tipo, aquela criança tinha a referência de cuidadora de uma pessoa, com essas características, e hoje ele sabe que a mãe do melhor amigo, porque é o melhor amigo do meu filho, a mãe do Aham. melhor amigo também tem essas características, sabe. Então é um movimento, é uma ferramenta que a gente vai fazendo, e isso me dá muita força de continuar, de exibir o meu cabelão e enfim, de estarmos aí neste movimento, sabe. Todo Mas é mundo algo ganha, sabe, todo você, mundo sua ganha. família, a gente, as outras pessoas, e isso, assim, essa diferença
A gente também tá num lugar aqui que tem muito nórdico, e a gente olha pra caramba pra eles, porque por mais que no Brasil, assim, eu vivi em Porto Alegre, tinha bastante ali, mas aqui mesmo assim é muito diferente, parece que as Sim, pessoas. Eu fico sim. olhando aqueles branquelão de 2 metros de altura, umas mulher que, meu, eu sou alta e eu olho assim pra elas, meu, aqueles olhos azuis que se parece que vai entrar, eu também fico olhando assim, meu, é muito diferente do que a gente tá Sim, sim, acostumado. Então sim, eu acho que é isso, é uma sim, troca e é o que eu falei, acho que é um ganha-ganha, né, de experiências. E a questão do sim. cabelo é muito sanção, né. Eu também tenho isso, assim, eu acho que toda mulher, assim, tem Tem, tem. essas fases. "Ah, eu quero mudar e vou fazer alguma coisa diferente no cabelo", como você contou ali que cortou tudo e parece que a gente que muda a vida, né. Tá meio Sim, pacato, assim, eu tô com um problema, eu vou lá, corto o cabelo, mudou. E aqui também essa questão nossa, como de autoestima, né, eu também não sei, eu acho que é um pouco da nossa geração, assim, nessa coisa de insegurança, né, de cobrança, de beleza, de estética. E a gente vem de um país que é referência na estética, né, você vê sim, produtos, total. assim, não, procedimentos, eu queria dizer, né. Que são, assim, muito referência, que aqui você tem dificuldade até para fazer uma unha, né, a gente tem que procurar salão, assim, de brasileira que porque senão é péssimo o atendimento, como fazer as unhas. E eu cheguei aqui e acho que me desprendeu um pouco disso, sabe. Tanto que no começo, assim, eu cheguei aqui, eu engordei quase 10 quilos desde quando eu cheguei, então teve uma questão, assim, também de ansiedade, de experimentar novos Uhum. sabores, eu acho que é uma mistura também de vários Sim, sentimentos. Porque eu, por exemplo, sempre tive problema com peso, sempre foi uma coisa também que mexeu muito comigo, né. tá. Eu fui uma criança gorda, assim, eu emagreci na minha adolescência, quando eu comecei a fazer mais esporte, entrei para o Sim, sim. Vigilantes do Peso, então, sabe, eu tive esse problema na minha vida e até hoje eu fico neurótica, assim, Sim, 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 é algo que você te dá esses alertas, esses gatilhos É, talvez, né. total, total. E às vezes eu acho que eu perco a mão, daí eu fico arrasada, daí sabe, eu desconto de novo na comida. Eu adoraria ser aquela pessoa que sofre, tipo: "Nossa, eu esqueci de comer". Não, eu esqueço que eu comi e como de novo, sabe assim? Falo: "Meu Deus do Amiga, céu, eu sou 3 igual. almoços em um dia", sabe? Não, eu sou igual, Como porque o que Bento o pode? Bento estava doente semana passada com um vírus fortíssimo que tá aqui. A criança não comia, porque ele não conseguia, doía a garganta e ele não conseguia comer e tal. Dali 2 dias eu peguei o mesmo vírus. Eu estava comendo triplo. Eu falava: mas deixa eu comer isso aqui". Aí eu tomava 2 cafés da manhã, eu falava: "Gente, que tá a criança fica sem Miserável. comer, a mãe come pela criança e por ela, Aham. e pelo outro filho", de tipo, É uma eh loucura isso. Então é assim, tem essa questão do peso na minha vida também. Gente, eu tinha tantos traumas, assim, na adolescência, eu odiava meu pé também. Eu ia de meia pra piscina, louca. você ia de meia pra piscina. Eu ia de meia, eu não queria que as pessoas olhassem meu pé, acabava chamando mais atenção, né. E hoje eu me desprendi de várias coisas e às vezes eu me olho, assim, agora a gente fazendo esse podcast, Cara, você é me vejo, eu muito falei: "Meu, linda. meus dentes são muito zoados, tô olha, tô me abrindo Suzela, aqui pra vocês, hein". se olha no espelho, cara, você é muito Nã gata. Ai, amiga, obrigada, mas é uma coisa, assim, Mas eu te fora, entendo, né, sabe, eu te você entendo. então, é isso, sabe, eu olho e falo: "Nossa, meu Deus, aqui tá muito diferente esse dente", mas são coisas que hoje eu só observo, não me afetam, sabe, já me afetou. E acho que o que ajudou também nessa mudança de país foi ter vindo pra Europa, que é um lugar que eu acho que as pessoas são mais leves em relação a isso, sabe. Parece que ninguém tá nem aí pra você, para o seu Eu acho. corpo, pra como você tá vestindo, né. Tem algumas, europeias que tem muito, assim, eu vejo, assim, algumas russas, ucranianas, elas colocam mais procedimentos, tem bocas, né, tem Uhum. tem uma estética diferente. Mas aqui na Espanha, por exemplo, as espanholas mesmo eu acho que são muito Elas naturais, sabe, não exato. fazem nada, tanto que às vezes eu me espanto até, de quando eu escuto algumas idades que são próximas minhas, assim, ou do Cleiton, um pouquinho mais velho que eu. Tinha uma pessoa que a gente
sim, tem um certo convívio, e ele tem a mesma idade do meu marido e eu achava que ele tinha uns 65, sabe. Então Eh, assim, é diferente, eu não sei, mas tem uma estética diferente, mais sim, solta sim, e que dá uma liberdade pra gente também de não ter essa pressão: "Nossa, eu preciso estar assim, sabe, eu preciso exato. me cuidar, eu não posso estar 1 quilo a mais do meu peso, que senão vai ser". Eu acho que me deixou mais solta isso daqui, sabe, as Eu pessoas acho que andam não é nem descuidada, é realmente isso que você falou, é mais solta, você relaxou, sem a porque pressão da sem estética, pressão. O Brasil, ele traz uma pressão estética pra gente, é isso, desde criança. é, Cara, uma cri eu olho pra trás, como uma criança de 9 anos já alisava o cabelo. é. Com 9 anos eu já alisava o cabelo, sabe, assim. E eu lembro muito dessa questão de eu pedir pra minha mãe: "Mãe, eu preciso do cabelo liso, mãe, eu preciso". E minha mãe não tinha ferramentas. Sabe, a ferramenta que ela tinha é: "Tá bom, vamos lá", me levava no salão e alisava meu cabelo. Amiga, já tive corte químico de eu ficar careca, de eu usar o cabelo igual Meu o do Deus. Antônio e do Bento, assim, sabe, curtinho, porque caiu todo o meu cabelo. Então, assim, é muito louco como, a nossa sociedade lá traz um peso e uma cobrança sobre a estética que a gente não tem aqui. Aqui a gente não tem alguns serviços e a gente tem que dar uma lutada aí para achar uns serviços do que a gente está acostumada. Serviços tem, mas da forma que a gente está acostumada, estava acostumada no É. Brasil, mas é isso, tem um outro peso, tem uma outra leveza. Uma coisa que eu acho muito legal aqui também, que eu vejo muito, é na academia. Você vai na academia no Brasil, é só a galerinha novinha, né, o pessoal ali da nossa idade para mais novo. Aqui, eu acho que eu sou uma das mais novas que estou na academia, no horário que eu vou, né, no meu horário de herdeira. Horário No de meu hora herdeira, né. no meu horário de herdeira, a academia tá assim, lotada, e é senhores e senhoras. E eu É. olho aquilo, falo: "É isso que eu quero", sabe, essa qualidade de vida, esta despreocupação, porque você vê claramente que eles não estão ali pelo corpo, eles estão ali pela saúde, né, É. para fazerem suas caminhadas, para fazerem seus esportes, suas viagens e tal. Então, vir para cá, né, eu tenho muito essa dualidade, vir para cá, eu tive que começar de novo com todo o meu processo de discriminação que eu mesma tenho sobre mim, sobre a minha Uhum. autoimagem, mas me traz muito desta do poder ser diferente, do experimentar ser diferente, sabe. Então é muito louco. Você estava falando sobre serviços, né, questão de unha, manicure, até você encontrar hoje eu sei que você tem uma pessoa aí, né, que faz um trabalho lindo aí com você. Maravilhosa. Mas quanto tempo demorou pra você encontrar uma profissional boa nesta área aí? Ai, foi mais ou menos 1 ano, mais ou menos 1 ano e uns 2 meses, assim. Eu cheguei, eh, eu já tinha visto alguns vídeos, assim, então eu trouxe algumas coisas do Brasil, assim, esmalte, alicate, eu já Mas queria você já fazer tinha o costume de fazer sua unha no Brasil? Você pouco. mesma? Tá, mas Não, você sabia pouco. fazer? Sabia fazer, Tá. sabia fazer. E aqui eu comecei a fazer eu mesma toda semana, né. E até que eu passei por um salão, assim, e eu também ficava com receio de gastar tudo isso de euros, assim, eu achava caro, sabe, fazer a unha. Não que no Aham. Brasil esteja barato, tá caro É. também esse tipo de serviço, mas eu achava um absurdo, assim, eu falei: "Meu, é muito caro". Aí eu fui uma vez fazer, gente, que desespero. Né, não tiram a cutícula da forma que a gente gosta que tire, sabe, assim, o jeito de pintar a unha foi muito estranho, porque elas não usam acetona nem limpam, então elas colocam o esmalte muito mais pra baixo, assim, da sua base da unha. Eu Ou fiquei, quando não assim, fica um desesperada. pedaço de unha sem esmalte Sem também, né. esmalte, é. Eu fiquei desesperada, eu falei: "Meu Deus do céu, é isso, é isso". E até que eu encontrei um salão de 2 brasileiras maravilhosas que estão aqui já há uns 8, 10 anos, e aí você se identifica na hora, né. É uma coisa, assim, maravilhosa. Você fala: "Não, eu só vou fazer Não, com brasileiro", porque não tem como. Mas acho que você passou por um processo parecido também, né. Hoje você passei. também eu acompanho, vejo que também tem um lugar ótimo e Passei, mas é isso. Eu já tinha o costume de fazer minha unha no Brasil.
Então eu já estava super acostumada e tal. Então quando eu vim pra cá, e foi uma coisa também que eu me desprendi muito, de tipo, de eu olhar pra minha unha e falar: "Quero pintar". No Brasil, imagina que você vai num evento, que você vai numa festa, você vai a algum Sim, lugar sem a é. unha pintada ou sem, né. Não tem isso, E eu imagina. me desprendi super, então quando eu queria eu fazia, quando eu queria eu não fazia. E aí eu fui uma vez testar num lugar, mas eu fui só pra pintar. Eu fiz a cutícula em casa, tirei a cutícula, porque eu já sabia desse histórico que eles não tiram cutícula. Eu tenho muita cutícula e eu gosto da minha cutícula bem tiradinha. Aí eu tirei a cutícula em casa e marquei só pra pintar. Aí fui lá só pra pintar. E aí foi ótimo, porque ela pintou, tal, enfim. E aí encontrei um lugar aqui que, assim, tem tudo e ela tá crescendo, é brasileira, super empreendedora, é uma querida, se tornou minha amiga também. E é isso, com profissionais capacitadas, com um ambiente que você vai lá e você se sente em casa, e traz aquele quentinho e aquele É, conforto, né, Su, de você reviver momentos que você tinha lá, cuidar. Cara, é tão bom ser cuidada. Eu amo saber fazer as coisas, amo, né, ter essa autonomia, ter essa independência, mas é tão bom ser cuidada, é você o ter, momento, né. né, aquele É, momento seu. Mas é. sabe que eu tenho ainda dificuldade com o cabelo, por exemplo. E Eu e lembro que e eu, amiga? é, eu ia te perguntar isso também, vamos entrar nesse papo, porque quando eu vim, pra cá, de mudança, o meu voo ia sair, tipo, de madrugada, eu tinha que sair de casa 1 da manhã. Eu marquei Nossa, cabeleireiro às 3 da tarde. Pra fazer luzes, que pra fazer assim, ó, louca. no último pra durar o máximo possível. Então, 3 da tarde fui lá, fiz luzes, cortei o cabelo, fiz escova, pra pegar o voo a 1, porque eu já sabia que eu ia ter essa dificuldade. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu tento ser o máximo fiel aos profissionais que eu gosto, Uhum. tá. Só quando não dá muito pra ir nesse, eu Eu mudo. também, eu Então, também. cortar o cabelo, eu cortei assim, 20 anos da minha vida com a mesma pessoa, ela se aposentou, e Nossa. por sorte eu me mudei para Porto Alegre. Aí eu encontrei um novo Você profissional, não teve Douglas, que que era meu trair vizinho ela. maravilhoso, e foi ótimo, foi a minha salvação, sabe. Sim. Aí também 2 anos e meio só com ele. Aqui, amiga, quem corta o meu cabelo sou eu, porque eu cortei uma vez com uma espanhola, odiei o corte, mas quem corta o meu cabelo sou eu. As luzes eu fiz com uma amiga minha já faz um tempinho, aqui espanhola, ela é ótima profissional. Aham. É que eu E que também tá acho, ótimo. mas assim, eu só fiz aqui, mas nesses 2 anos praticamente, né, porque eu fui nela faz uns 3 meses, eu pegava as tintas ali L'Oréal no mercado, "Ah, eu acho que é essa", só que eu esquecia do número que eu precisava pintar. Aí na depois de um mês, porque eu tô cheia de cabelo branco, né, depois de um mês eu ia lá no mercado e comprava um outro tom. Meu cabelo começou a ficar de uma cor, assim, que eu já não reconhecia, era péssima, daí eu me irritava. Ai, gente, olha, eu ainda sofro com essa questão do cabelo. Eu de vez em quando, ai, tô irritado, vou lá e Sim, sim, corto. sim. Então assim, é um caos ainda essa questão estética, sabe, mas é o que eu É, falei, tô muito é. mais livre desse peso. Mas me conta aí, como foi achar um salão de beleza? Já achou, não achou? Então, eu cortei meu cabelo faz um mês mais ou menos, 3 semanas, um mês mais ou menos que eu cortei, que eu tirei as tranças e tal, e ele estava muito grande, e fazia eu tô aqui há 2 anos e meio, eu cortei antes de vir, eu não cortei mais meu cabelo. Então, assim, ele estava todo sem forma, todo sem, e aí é isso, tem muito salão aqui, só que não são salões especializados em cabelo crespo, então assim, eu já sentia muito isso com o cabelo dos meninos. Então, assim, a gente achou uma barbearia que tinha um cabeleireiro que ele era colombiano, venezuelano, não vou lembrar, mas assim, ele super acertou o cabelo dos meninos, então a gente só ia lá. Aí o cabeleireiro saiu. A Ai, gente: "Meu Deus, e agora?" doado que Aí a encontra. gente achou um outro num shopping que é meia hora daqui de casa. Quando a gente fala meia hora daqui de casa, é longe, só que é um shopping que a gente adora ir, então a gente tinha a desculpa de ir nesse shopping cortar o cabelo dos meninos. Só que encontramos um salão de cabeleireiro, brasileiro, e Ai, que ele corta o cabelo dos jogadores de futebol daqui e tal, e aí a gente: que "Não, legal. vamos marcar um dia lá". Fomos uma vez, não saímos nunca mais, então de 20 em 20 dias a gente tá lá cortando o cabelo dos meninos, porque também
eu já cheguei em salão com os meninos, da mulher pegar o cabelo dos meninos, assim, e falar: "Ai, é que eu nunca mexi num cabelo desse", e os meninos saírem, assim, com buracos na cabeça. Foi nesse nível, assim, nesse nível. E aí pra mim eu tinha mais medo ainda, né, porque imagina, no cabelo dos meninos ok, usa curtinho, se precisar a gente raspa, mas isso aqui eu faço o quê? Então eu nunca fui. E aí esses dias, né, que tirei as tranças, eu estava com a minha autoestima péssima, péssima, assim, eu estava me sentindo horrível, eu não queria sair pra buscar as crianças na escola, eu não queria aparecer aqui, eu estava me sentindo muito mal mesmo. Eu falei: "Não, eu preciso cortar esse cabelo pra dar um novo ar, né". E aí joguei no Google, cabelo afro, cabelo crespo e achei um salão, especializado em cachos, e elas também cuidam de cabelo afro. Aí você chega no salão, várias fotos de pretonas bonitas, tocando uma Maravilhoso. Alicia Keys, e aí a pessoa te cuida e sabe mexer no seu cabelo, sabe. Já virei fã. É óbvio, eu não sou uma pessoa que gosto de salão de cabeleireiro. É isso, eu gosto de saber fazer as minhas coisas e quando eu preciso Sim. ter aquela referência. Mas assim, hidratação, eu compro produtos muito bons e eu faço em casa e tal, então é um dia ou outro para ir lá ganhar um corte ou ganhar uma hidratação diferente. Mas achei um Você salão não que pinta o cabelo? não, eu não Que pinto. sorte. Eu tenho já alguns fios brancos, mas eu não queria entrar na onda de ter que pintar, só que eu não sei quando eu tiver muitos, porque eu ainda arranco alguns, né. Eles aparecem, eu falo: "Nossa, caiu". Amiga, se eu arranco eu fico careca, você não tem É que noção. eu tenho muito Aqui cabelo, né, amiga. Eu tenho muito cabelo. e pouco cabelo branco, tá, porque senão E você não pouco ia cabelo fazer isso, branco. É. mesmo tendo muito cabelo. Porque tem Mas uma hora que, assim, juro, foi do nada, parece que eu acordei e tô metade cabelo eu falei: "Não, é. como que E apareceu isso?". falam que é assim, né. Mas é isso, amiga, eu não sei como vai ser quando eu tiver mais cabelo branco. Se eu vou realmente pintar, né, tonalizar, ou se eu vou deixar e vou assumir não sei, não sei, não sei de verdade. Eh, é isso. Nossa, é, tá vendo? A imigração mexendo com a gente até na autoestima, né, até nesses Muito. momentos, assim, como, é sempre transformador, né, a gente muda o jeito de viver, o jeito de pertencer ali, E eu de acho muito experimentar, interessante. né, e de experimentar, É, eu acho que o imigrar ele traz uma nova oportunidade pra gente revivenciar outras coisas, reexperimentar. É muito intenso, né, a gente acha que é só uma mudança, que é só um idioma, que é só uma adaptação, mas são muitas camadas, né, então o quanto isso e principalmente para nós mulheres, né, que temos ali a questão da beleza, temos a questão de sermos cobradas, né, pelo nosso corpo, pelo nosso cabelo, se a gente já tá com linha de expressão, se a gente tá com isso caído, se a boca tá não sei o quê, se o peito, se a gente é cobra a gente cresce com este peso, né, desta cobrança de estarmos sempre, eh, perfeitas. a E eu acho gente que a tem imigração traz uma intensidade, mas ao mesmo tempo se a gente souber lidar com isso, eu acho que a gente é, consegue trazer uma leveza. saber lidar com isso, se conhecer, sabe, principalmente a gente que tem, esse trabalho mais doméstico também, né, de ficar em Uhum. casa. Eu entendo que se eu não me cuido, que se eu não passo pelo menos um rímel e um blush no meu dia, parece que, sabe, eu tô me acabando. Então eu preciso também dessa autoestima de Sim. me ver um pouco bonita para o meu dia ser melhor. Hoje fazendo babyliss, né, porque umas querem alisar, outras querem enrolar, é assim, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. Aí eu estava, assim, fazendo, falei: "Nossa, como eu estou maravilhosa", ou eu nem sei se eu tô tão maravilhosa, mas assim, Tá, é tá. isso, é a gente se entender e se ver bem, né. Isso é o principal. De repente o me ver bem é isso, é eu fazer meu cacho, passar o rímel, passar o blush, Ok, outra pessoa é, sei lá, outra coisa exato. diferente, mas é se entender. Essa questão da autoestima pode pesar muito na sua imigração também. Muito. E aí você falou uma coisa, eu sinto, eu acho que no Brasil eu fazia algo
para o outro, porque o outro ia me ver, então: "Ai não, deixa eu passar um rímelzinho, deixa eu passar um blushzinho, imagina se eu pego o elevador com a vizinha me vê assim". Aqui não. Aqui eu tenho esse ritualzinho. Hoje minha manhã foi super caótica, então eu passei só um hidratante no rosto, Tá maravilhosa mesmo. eu fui de touca pra escola, porque meu cabelo estava uó, eu fui de touca, eu não queria nem arrumar o rabo, né, fui de touca pra não ter que fazer nada, e o povo tudo me dane-se, estava de touca mesmo. Mães que me viram de touca. Mas eu tenho esse ritual aqui, ó, minha vitamina C, meu protetor É, solar, minha sobrancelha, meu blushzinho, meu gloss e saio. fazer por "Ai, nossa, você. mas você tá fazendo isso porque", não, eu tô fazendo porque eu me olho no espelho e eu me gosto assim, e tá tudo Isso, bem, sabe assim. isso. Tem dia que eu vou ficar em casa, vou pra academia, É. não, meu blushzinho aqui, meu gloss e minha sobrancelha, tá, sabe. Então hoje eu sei que eu faço por mim, porque eu gosto de me ver assim. No passado não, no passado eu fazia porque: "Ah, imagina que eu pego o elevador com fulano", sabe, assim. Hoje É, não, é por mim. Cada dia mais, né, não tô falando que: "Nossa, que autoestima maravilhosa", não, 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 tenho um probleminha ainda com a minha autoestima e ela dá uma variada aí dependendo do dia. é Mas eu isso, é acho ser que hoje trabalhado é. todo dia, é. Mas é interessante essas mudanças que ocorrem também, esteticamente, né, e Sim, sim, sim. profundamente nos nossos sentidos, tudo mais. Sim. Que delícia de bate-papo, Ai, adorei, adorei. Começamos gostei. aqui com declarações, mas É, eu acho que tem tudo a ver, né, porque é isso também, isso hoje eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de valorizar o outro, de evidenciar o bem do outro, sabe. Porque às vezes a gente tá num dia tão caquinha, a gente tá num dia, né, e outra, né, principalmente nos últimos anos que eu não tenho ali a presença física da minha mãe, que é a minha melhor amiga, das minhas amigas que eu tinha contato, depois que você perde uma pessoa que você ama muito, a gente precisa entender o quanto a gente precisa falar para o outro e valorizar e sermos gratos, né, é uma coisa que eu ensino muito para os meus filhos, sermos gratos e é. falarmos para as pessoas. Então, assim, eu acho que eu tinha que começar esse episódio, valorizando essa nossa troca, te agradecendo por tudo que a gente tem, e principalmente como mulheres, imigrantes, mães, né, que sabemos aí da nossa correria, da nossa luta diária, então mais uma vez, obrigada pela nossa troca e por esse episódio que eu achei que ficou delicioso. Ficou delicioso, eu quero só finalizar te agradecendo mais uma vez e falar o quanto é importante isso, né, falar para o outro. Vou recordar rapidamente, uma amiga minha, há uns meses, me mandou uma mensagem de um áudio falando exatamente isso, agradecendo, né, os nossos momentos, tal, não sei o quê. Eu respondi chorando, porque eu estava num mau dia, né, eu não estava num bom dia, e falei: "Muito obrigada pelo seu áudio, mudou, assim, a minha manhã, A eu tô vibe muito do mais dia, né. feliz". Falei: "Eu tô muito mais feliz e tão agradecida por você ter me enviado esse áudio do nada". E ela respondeu mais surpresa ainda, falou: "Nossa, Su, que bom, né, porque eu sempre te vejo assim, tão positiva, né, tão cuidadosa, com um olhar de, sabe, uma escuta atenta para o outro, tal, que eu não Não imaginei que fazia fosse mudar o ideia. seu dia assim, né". Eu falei: "Claro, no fundo todo mundo é igual, assim, eu faço Sim, sim. esforço para ser uma pessoa positiva, para ver o lado bom em tudo, sabe, porque eu acho que a gente como ser humano já tem uma tendência a ser mais, né, "Putz, olha o que aconteceu", reclamar e não sei o quê, então Aham. assim, eu tento sempre botar o olhar num ponto mais romântico, mais alegre, Sim, mais sim. assim, vai dar tudo certo, então é importante falar assim. E obrigada por ter Hum, começado esse episódio de obrigada uma a forma tão você. carinhosa. Até o próximo, com Até. muita energia e alegria. É isso aí. Pra quem acompanhou até o final, que se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece muito. É Obrigada, isso. Mandita. Obrigada a você, Su, e até o próximo episódio. Até, beijo. Tchau, tchau.